8 horas. Muito bem, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Deixe a sua Bíblia aberta aí, por favor, a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Ouça o meu filho. Há um mês e pouco, um mês e meio mais ou menos, eu li uma reportagem com essas palavras: ouça o meu filho. Foi um profissional brasileiro formado, com uma capacidade de superação enorme, como é característica do nosso povo, perdeu o seu emprego, e ele passou a ser um motorista de aplicativo. Só que ele tem um filho que é músico, e ele criou um cartaz, e colocou atrás do banco do motorista, que ele conduz o carro dele, com essa expressão: ouça o meu filho. E só naquela semana o menino teve ganhou mais de 20 mil seguidores. Ele colocava ali as redes sociais do filho, o nome do menino é Natan, o nome do pai é Jeter Fraga, e ele, com toda alegria, ele observava, olhando no retrovisor, as pessoas acessando ali, se tornando seguidoras do filho. E quando terminava a viagem, alguns diziam: olha, já estou seguindo seu filho e vou começar a ouvir as músicas dele. O menino então teve um impulso muito grande e passou a ser ouvido por conta do apelo do pai, né? O pai ali todo feliz, né? Empolgado em poder recomendar o trabalho do filho, os dois, na verdade, iniciando uma nova jornada. Eu não sei se o Jeter já leu os evangelhos, mas em Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos essa expressão: ouça o meu filho. Ele deve ser ouvido. E foi o próprio Deus quem disse essa palavra. Nós acabamos de ler um texto
em que o Senhor Jesus, e Lucas registra bem no verso 28, ele vai para o monte com o propósito de orar, diz o versículo 28 na última parte. E ele leva consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós não podemos afirmar de maneira alguma que Deus tem filhos prediletos, que Jesus tinha apóstolos prediletos, mas esses 3, eles na verdade buscaram esse lugar de intimidade de uma forma mais intensa. Quando, por exemplo, a filha de Jairo foi ressuscitada pelo Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João estavam ali. Eles buscaram isso, e eles estavam ali junto com o Senhor. O Senhor os chamou, e eles subiram ao monte. E enquanto Jesus orava, diz o texto, o seu rosto se transfigurou, a aparência do seu rosto, verso 29. Por isso esse texto é chamado de o Monte da Transfiguração, ou a Transfiguração. Foi uma experiência sobrenatural, foi uma antevisão do Cristo glorificado, que eles tiveram um privilégio, e aquele momento foi tão glorioso, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Moisés e Elias apareceram naquele ambiente. Moisés e Elias, 2 homens que foram usados por Deus no passado. Moisés, o instrumento de libertação do povo lá no Egito, o legislador do povo de Israel, uma das figuras mais importantes na história da redenção, na história do povo de Israel. Elias, um dos profetas também mais respeitados do Antigo Testamento, e eles aparecem ali, curiosamente, como Moisés e Elias. A doutrina da reencarnação é uma doutrina estranha ao Evangelho. É Moisés e Elias quem estão ali. E os apóstolos de Jesus ficam perplexos diante daquele ambiente, sem saber o que dizerem. E aí, depois que Moisés e Elias desaparecem, eles ouvem uma voz, no versículo 35, a voz do Pai, no meio daquela nuvem. A nuvem na Bíblia geralmente representa a glória de Deus. Se manifestou lá no tabernáculo, se manifestou no templo em Jerusalém, e agora uma nuvem envolve aqueles homens, e vem uma voz, diz o verso 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz. O que a voz disse? O que o Senhor disse? Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É interessante, irmãos, e eu queria pensar, por que é que o Pai disse aos discípulos que eles deveriam ouvir o seu filho? Em primeiro lugar, por sua identidade. É muito interessante, irmãos, que a reação de Pedro foi: nós queremos fazer aqui, Senhor, se o Senhor autorizar, 3 tendas, uma será tua, uma de Moisés e outra para Elias. Obviamente, o texto diz isso, que ele não sabia o que estava dizendo, ele não tinha noção daquilo que estava dizendo. É isso que o texto vai nos mostrar. Por que ele não tinha noção do que estava dizendo? Porque ele estava igualando Moisés e Elias ao Senhor Jesus. Moisés e Elias foram instrumentos de Deus na história, mas eles foram servos. Se você abrir comigo em Hebreus capítulo 3, o autor da carta aos Hebreus vai dizer isso. Hebreus capítulo 3, justamente a respeito de Moisés, vai falar de que ele foi um servo fiel, mas somente um servo. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de
tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Num certo sentido, os 3 apóstolos, sem terem a dimensão do que estava acontecendo, igualaram esses 2 personagens ao Senhor Jesus. Eles foram importantes, eles foram servos, foram usados por Deus, mas Jesus é o Filho. Por ser Filho de Deus, Ele é da mesma natureza, da mesma essência de Deus. Ele é Deus unigênito. A Escritura diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Ele é coparticipante da criação. Ele não pode ser comparado a Moisés e nem a Elias. É por isso que essa voz é uma voz que corrige aquela má compreensão dos apóstolos. E talvez a nossa também. Porque embora nós nos alegremos com homens e mulheres de Deus, que são usados, que são instrumentos do Senhor, para a nossa edificação, a glória de Jesus é incomparável. O Pai está dizendo: ouçam o meu filho, ouçam a sua voz, por quem Ele é. Ele é o centro do universo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o único digno de adoração. Ele se esvaziou, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele pisou esse planeta, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nessa manhã nós estamos nos lembrando da sua morte, mas Filipenses não termina na morte de cruz. Paulo continua dizendo: pelo que Deus o exaltou sobre a maneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, acima do nome de Moisés, acima do nome de Abraão, acima do nome de Elias, acima do nome de Jeremias, acima do nome de Maria, acima do nome de Pedro. O nome de Jesus é inigualável, para que diante dele se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ouçam meu filho, porque Ele é Deus. Ninguém jamais viu a Deus, João 1,18, mas o Deus unigênito foi quem o revelou. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele veio ao nosso encontro. O Verbo se fez carne, o Criador do universo entrou na história, o Deus Filho pisou esse planeta, e por isso Ele precisa ser ouvido, por isso Ele merece toda a atenção. Essa é a ideia dessa expressão: ouça o meu filho. Ele é o único capaz de conduzir a história, Ele é o centro da história. Apocalipse capítulo 5, quando João se depara com o livro da história humana, o livro da vida, ele olha para aquele livro selado, e ele chega à conclusão de que ninguém era digno de abrir o livro e desatar aqueles selos, e João começa a chorar. Apocalipse capítulo 5, o texto diz: e eu chorava muito, até que João é consolado. Apocalipse capítulo 5, ele pergunta no verso 2, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora,
Apocalipse 5:3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, no verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, aleluia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é o cordeiro, conforme diz o versículo de número 9, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Por que o filho deve ser ouvido? Por causa da sua identidade. Ele é mais que um profeta, ele é mais que um mestre. Algumas pessoas olham para Jesus e tentam equipará-lo a outros líderes religiosos, a Buda, a Maomé. Mas, amados irmãos, Jesus é incomparável porque Ele é Deus Filho. Por isso o Pai diz: ouçam meu filho, a Ele ouvi, porque Ele é o meu filho, é o Filho de Deus. Segundo lugar, irmãos, essa voz foi ouvida pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, no verso 35. O Pai diz: este é o meu filho, o meu eleito. A segunda razão pela qual Jesus deve ser ouvido é por conta da sua missão, pela sua identidade, por ele ser o Filho de Deus, por quem ele é e por aquilo que ele veio realizar. Quando o texto diz, o Pai está dizendo: ele é o meu eleito, isso tem a ver com a obra que Jesus veio realizar, por causa dele ter sido escolhido como Cristo. Ouçam meu filho por sua identidade, ouçam meu filho por sua missão. E é interessante, irmãos, que somente Lucas vai registrar essa passagem da transfiguração. Esse evento aparece em Mateus 17, em Marcos 9 e também em Lucas 9. Mas somente Lucas registra o teor da conversa entre Moisés, Elias e o Senhor Jesus. E o texto vai dizer, no versículo 30, que os 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Verso 31, os quais apareceram em glória. Isso aqui nos fala do nosso futuro, como filhos de Deus, vamos viver na glória com Deus. E falavam de quê? E falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Ouçam meu filho por causa da sua missão, que se aproximava, o clímax do ministério de Jesus estava se aproximando, ele partiria para Jerusalém, ele seria entregue. Os irmãos percebam que no versículo 20 de Lucas 9, quando Jesus pergunta quem o povo dizia ser ele, depois quem os apóstolos diziam, e Pedro diz no verso 20, de uma forma resumida aqui, né? Em Mateus 16 está um pouco mais ampliado, mas Pedro diz: és o Cristo de Deus, és o Cristo, o eleito, o escolhido, o enviado. E logo em seguida, no versículo seguinte, Jesus fala da necessidade da sua crucificação e da sua ressurreição. Percebam, ele porém, Lucas 9, 21, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, mas a história não para na morte, e no terceiro dia ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Eles agora estão ouvindo novamente sobre esse evento que era o coração da missão de Cristo.
Eles estão ouvindo Jesus tratar com Moisés e Elias, mostrando que toda a história foi preparada para esse momento. Em Lucas 24, Jesus diz: olha, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a história cristocêntrica. O plano da redenção que nessa manhã nós vamos recordar ao comermos o pão e ao bebermos desse cálice, foi um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Numa linguagem atualizada, nós podemos dizer que a vacina estava preparada antes da doença. E isso traz segurança ao nosso coração, irmãos. O fato de eu e você sermos lavados e remidos no sangue de Jesus não aconteceu como um plano B, como um acidente de percurso. O Pai pensou em nós na eternidade e enviou o seu Filho perfeito para morrer em nosso lugar, para nos comprar para Ele. E agora Jesus está conversando com Elias e Moisés sobre a sua partida. Tudo aquilo que eles profetizaram, tudo aquilo que eles receberam na história, agora vai ter o seu cumprimento. Que Deus maravilhoso, que plano perfeito. Por isso, o Pai diz: olha, ele não pode ser comparado a Moisés e Elias, ele é o meu filho, ele é o meu eleito. Ele é sem pecado. É o justo morrendo pelos injustos. Moisés foi um instrumento poderoso de Deus, mas um pecador. Moisés quase morreu fulminado diante da glória de Deus. O Senhor diz: fica aí, não te chegues para cá, porque o lugar que você está é santo. A minha presença santifica esse lugar. Irmão, se não fosse o sangue de Jesus, nenhum de nós suportaria a presença de Deus. Mas no sangue de Jesus, Ele afastou de nós a ira de Deus. Por que Deus se ira? Porque Deus é um Deus santo. Quantas pessoas se enganam no nosso tempo, num tempo em que não se crê nos absolutos de Deus, e muita gente tem uma falsa ideia de que no final tudo vai dar certo, no final Deus vai passar a mão na nossa cabeça, e vai olhar para as nossas boas intenções, e vai dizer assim: pode entrar aqui. Meu irmão, se isso fosse verdade, Deus pouparia o seu filho. Se isso fosse verdade, nós não iríamos participar da ceia nessa manhã, mas Deus não poupou o seu próprio Filho, porque só o sangue de Jesus pode nos lavar de todo pecado, só o sangue de Jesus pode nos reconciliar com o Pai. Não há atalhos, não há outro caminho. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, e não há salvação em nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que ele deve ser ouvido? Porque ele é o Filho perfeito, o Filho sem pecado. Porque ele deve ser ouvido por aquilo que ele veio realizar, pela sua obra gloriosa. Esse é o maior feito de Deus. E é interessante que quando eles descem do monte, ao pé do monte tem um conflito terrível de um pai desesperado com um filho endemoniado. Os discípulos que ficaram no pé do monte não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus repreende, dizendo: ó geração incrédula, versículo de número 41. O pai diz no verso 40: roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E aí Jesus repreende, verso 42, repreende aquele espírito maligno, aquele demônio que atirou o menino no chão, o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito, curou o menino, o entregou a seu pai. O Senhor Jesus, ele veio para libertar os cativos. O Senhor Jesus veio para pôr em liberdade os algemados. A Ele ouvi, porque Ele é meu filho, Ele é o meu eleito, é o meu escolhido, Ele foi ungido para fazer tudo isso. Mas curiosamente, o texto diz no verso 43, que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ao olharem para a libertação daquele menino, eles associaram isso a uma manifestação da majestade de Deus.
É verdade. Mas veja o que Jesus diz no versículo 44. Mesmo aquelas pessoas estando maravilhadas, mesmo aquele ato de libertação tendo sido glorioso e poderoso, Jesus diz que eles deveriam fixar os seus ouvidos nas palavras mais importantes. Verso 44, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Essa é a maior maravilha de Deus. Ele liberta os cativos, Ele cura os enfermos, mas acima de tudo, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar da condenação eterna. Nós nascemos separados de Deus. Os nossos pais foram criados para andar em comunhão com Deus. Esse é o nosso DNA. Esse é o propósito da nossa criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para andarmos em comunhão com Ele. Mas um dia os nossos pais romperam com Deus, trilharam um caminho de independência. Nós podemos ser iguais a Deus, então nós não precisamos dele. Isso é uma mentira. A mentira que é anunciada no nosso tempo. Você pode ser feliz sem Deus, tendo um bom emprego, um bom salário, uma família estruturada. Para que você precisa de Deus? Aí vem uma enfermidade e leva a vida de pessoas milionárias. Se o propósito da vida do ser humano é ser feliz, a tristeza, a angústia, o abatimento mata o propósito. O nosso propósito é viver para a glória de Deus, é viver em comunhão com Deus. Perdemos isso no Éden, mas isso foi restaurado na cruz, somente na cruz, quando o Filho sem pecado, perfeito, morre em nosso lugar, recebe a ira de Deus. É por isso que Jesus se angustia no Getsêmani. Os irmãos acham que Jesus tinha medo dos cravos? Os irmãos acham que Jesus estava apavorado por causa dos pregos que iriam traspassar as suas mãos dos seus pés? Não. A oração do Getsêmani é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus. Imagine o que é ter sobre si a ira de Deus derramada. É isso que vai acontecer com aqueles que não se colocarem debaixo do sangue de Jesus. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantiver rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não quero estar debaixo da ira de Deus. Graças ao Senhor, nós já estamos debaixo da sua graça. A Bíblia diz que a grande tribulação é o dia da ira do Cordeiro. Não quero estar diante desse dia sem estar debaixo do sangue de Jesus. Jesus sabia que ia enfrentar a ira do Pai, e momentaneamente ele sente essa separação, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o que é viver desamparado, separado de Deus eternamente. Se momentaneamente Jesus sente aquele impacto, porque naquela hora o Pai vira o rosto para o Filho, porque ele levava sobre si o meu pecado e o seu pecado. Por isso, irmãos, nessa manhã nós vamos participar dessa mesa com um coração grato pela grandeza daquilo que Jesus fez. É por isso que naquele ambiente tão poderoso, que Pedro não sabe o que dizer, ele diz: Pai, nós vamos fazer, Senhor, se o Senhor autorizar, a gente faz 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e Elias, sem saber o que está dizendo. O Pai corrige isso e diz: não, Pedro, só tem uma pessoa nesse planeta que merece ser ouvida, é o meu filho, o meu eleito. Louvado seja o nome do Senhor. A transfiguração de Jesus estabeleceu a necessidade da sua morte e a certeza da sua glorificação como filho aprovado por Deus. O que eles viram ali foi uma antecipação do Cristo glorificado. É aquilo que nós vamos ver um dia, amém, irmãos? Haveremos de vê-lo, 1 João capítulo 3, assim como ele
Se você crê em Jesus Cristo, se você já se rendeu ao seu amor, reconhecendo quem Ele é e aquilo que Ele fez em seu lugar, a promessa é que nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus. Por Jesus ser o Filho de Deus e o Cristo, o Pai disse: a Ele ouvi. Eu não tenho dúvida de que o Jeter, quando disse para os seus passageiros lá no Uber: ouçam meu filho, ele tinha um intenso prazer de recomendar aquilo que a obra do seu filho, com carinho, com a responsabilidade do Pai. Mas nada se compara ao que Jesus fez e quem Ele é. Por isso o Pai diz: ouçam meu filho. Eu quero fazer duas aplicações bem rápidas nessa manhã. Quero que a gente considere o fato de que Jesus é mais que um profeta. Moisés foi um grande legislador. Moisés foi um libertador, podemos dizer assim, de algo temporário. Porque infelizmente no futuro o povo de Israel voltou a ser escravizado por sua desobediência. Foram para o cativeiro da Síria, foram para o cativeiro da Babilônia. Moisés foi um libertador temporário, podemos dizer assim, mas o que Jesus veio fazer é para sempre. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a primeira aplicação que eu quero fazer é: você tem ouvido a Jesus como seu único guia, ou há outras vozes conduzindo a sua vida? João capítulo 10, no versículo de número 4, a palavra diz, João 10, versículo 4, apresentando Jesus como pastor, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, João 10, 4, vai adiante delas, e elas o seguem. E o texto diz: por que que elas o seguem? Porque lhe reconhecem a voz. Você tem ouvido a Jesus como seu único guia, ou há outras vozes conduzindo a sua vida? Amados irmãos, não há salvação em nenhum outro. Um discípulo verdadeiro de Cristo é alguém que segue após Cristo e ouve a sua voz. O texto diz que ele vai adiante delas. Ser discípulo é se render ao amor de Deus, crer em Jesus Cristo e ser liderado por Ele. Acabou a carreira solo, acabou agora o autocontrole, a autodireção, agora Ele é o Senhor, Ele vai adiante, e nós ouvimos a sua voz. Não dá para negociar a voz de Cristo, a soberania dEle na nossa vida. Por isso a pergunta: você tem ouvido a Jesus? Ele é o seu único líder? Ele é o único guia da sua vida? Lembramos que nós vivemos num país religioso. Algumas pessoas possivelmente já começaram a sua jornada, a sua maratona até a Aparecida do Norte para o dia 12. Alguns já estão na estrada, ou alguns outros estão buscando outros caminhos religiosos, caminhos do coração, porque a palavra religião significa religar, ou seja, é o homem tentando se religar a Deus, mas o Evangelho nos traz uma lógica diferente. É Deus que vem ao nosso encontro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, porque quem está perdido não pode mudar-se a si mesmo. Estamos mortos espiritualmente, mas pela graça nós somos salvos. Jesus é o seu único guia, o seu único líder, é o único Senhor da sua vida. Segundo lugar, no mundo sem absolutos, afirmar a exclusividade do senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida lhe incomoda? Muitas pessoas ficam incomodadas hoje, irmãos. Eu quero ler Atos 2, versículo 36, para concluirmos. Muitas pessoas hoje em dia não querem assumir a exclusividade de Jesus sobre a sua vida, tem vergonha, tem medo, porque hoje o caminho politicamente correto é você
dizer que crê em Jesus, mas se abre a outras possibilidades. Não estou falando de falta de respeito com quem não crê no Evangelho, mas como cristãos, nós temos que assumir a exclusividade de Jesus Cristo na nossa vida. Não devemos ter medo de dizer que nós cremos somente em Jesus Cristo, que nós não precisamos crer em Jesus e colocar uma ferradura na entrada da porta, que nós não precisamos crer em Jesus e levar um pacote de sal grosso para dentro de casa, que nós não precisamos crer em Jesus Cristo e fazer peregrinação para Fátima, para Aparecida do Norte, para Jerusalém, para Meca, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de todo o pecado. E o autor diz assim, Atos 2,36, Pedro, na conclusão do sermão no Pentecostes: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Filho. Por isso, ouçam meu filho, diz o Senhor, a Ele ouvi. Nessa manhã nós vamos para essa mesa com o coração rendido diante da exclusividade, da singularidade de Jesus, da sua identidade, da sua obra. Nós não participamos dessa ceia e temos que talvez fazer outro ritual de purificação, tem que tomar um banho com isso, tem que ir para a cachoeira fazer aquilo. Querido, nós cremos somente no sangue de Jesus, é suficiente. Hebreus 7,25 diz que Ele é poderoso para salvar totalmente, perfeitamente, os que se aproximam de Deus através do seu sacrifício. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa manhã Ele está chamando vidas a depositarem nele, tão somente nele, a sua fé. A fé salvadora, apresentada na Escritura, é a fé que descansa totalmente em Jesus Cristo como Salvador. Não há margem para algum adendo, para algum adereço, para algum acréscimo. Não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo somente. É o seu sacrifício perfeito de uma vez por todas. Hebreus 10:10, 10:12 e 10:14 diz que Ele morreu uma única vez, um único sacrifício, um sacrifício perfeito. E a prova de que o Pai recebeu o seu sacrifício e aprovou está na sua ressurreição ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E nessa manhã, ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos ouvindo o Filho. Ao adorarmos a Deus por intermédio de Jesus e dedicarmos a nossa vida ao seu serviço, nós estamos ouvindo o Filho. Ao você dar testemunho no seu trabalho, na universidade, na escola, você está ouvindo o Filho. Quando você cria os seus filhos para a glória de Deus, ensina o Evangelho, você está ouvindo o Filho. O Pai diz: a Ele ouvi, porque Ele é o meu Filho, Ele é Deus, e Ele é o meu escolhido, Ele é o único que pode salvar. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso Ele pode nos purificar. Só alguém sem pecado pode purificar um pecador. E eu quero orar com você nessa manhã. Vamos orar, igreja. Enquanto nos preparamos para participar da mesa, eu quero convidar você que está aqui, e você que está nos assistindo, a tomar a decisão mais importante. A igreja em oração, por favor. A tomar a decisão mais importante da sua vida. Nessa manhã, o Pai está dizendo para você: ouça o meu filho, renda-se ao amor do meu filho. O apóstolo Paulo estava preso em Filipos, e depois de um milagre que aconteceu naquela cadeia, o carcereiro fica desesperado, ele já ia dar cabo da sua vida, já ia suicidar-se, porque o Império Romano certamente exigiria isso com a fuga de uns prisioneiros.
Mas Paulo diz assim: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ele começa a tremer e pergunta: que devo fazer para que seja salvo? A resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A igreja em oração, os irmãos podem ficar sentados por um instante, mas fiquem em oração. Eu quero fazer um convite bem rápido a você que está aqui e que nessa manhã tem sido chamado a ouvir somente a Jesus Cristo, a ouvir a voz dele, e a entregar sua vida a ele, reconhecendo como seu único Salvador. A palavra disse nessa manhã claramente: não há salvação em nenhum outro. Você que está aqui, a igreja está orando por você. Você quer dizer nessa manhã: Senhor Jesus, eu reconheço quem o Senhor é, o Filho de Deus. Eu reconheço o que o Senhor fez em meu lugar, e eu me rendo ao teu amor. Reconheço que sou pecador e creio no seu sacrifício. Se há alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu Te recebo hoje pela fé, e quero ser guiado pelo Senhor, queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, a igreja está orando por você. Antes de passarmos para a mesa, eu quero convidar você. Você quer entregar hoje a sua vida a Cristo? Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Se há alguém, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, não endureça o seu coração. Receba a Cristo hoje pela fé. Deus quer fazer algo novo na sua vida. A palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Onde você está? Fique de pé aí no seu lugar, ou erga uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.